Quem geralmente comete assédio, estupro, violências sexuais não são pessoas desconhecidas, não é o bandido da rua. São pastores, são padres, são pais de famílias, são homens de bem da sociedade. Não são as pessoas que nós tememos, são as pessoas que nós confiamos. Prazer, meu nome é Herbert Amaral, sou escritor, compositor e poeta e nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Se você não acompanhou os últimos episódios, vou deixar o card aqui para você estar acompanhando e nós vamos continuar falando de Isabel. Isabel que foi assediada por Paulo, Isabel que foi acusada de ser vitimista, de mimimi e que agora está sofrendo, está padecendo e ninguém escuta ela. Talvez você consiga encontrar alguém perto de você que esteja passando exatamente por isso, porque é comum. Mulheres assediadas, mulheres estupradas não são ouvidas, são punidas, são julgadas. E nós vamos continuar essa história. Então, o que é que acontece depois de um episódio desses? Eu tenho tentado falar não como vítima, até porque eu não posso me colocar aqui no local de uma mulher para falar o que acontece, para falar exatamente qual o sentimento, qual a sensação. Não vou me colocar nesse local, até porque não é um local de direito meu. Então vou continuar falando como um observador, como um escritor. O que é que ouço, o que é que vejo, o que é que chega até mim sobre o que é que acontece depois de um episódio de estupro, o que é que acontece depois de um episódio de assédio, de violência sexual. Então o que chega até nós, né, ao nosso conhecimento, é muito a sensação de algo que era puro, algo que era bonito, algo que era singelo e perdeu-se o valor, perdeu-se a cor, perdeu-se o brilho. É como se uma cidade muito bonita fosse invadida por uma enxurrada, numa chuva, e após passar esse período chuvoso, o que restou foi lama, o que restou foi lixo. Então, o pensamento, a sensação de não valer nada, a sensação de ser invadido, a sensação de dor, de culpa, é algo que vai perseguir por muito tempo. É algo que vai perdurar. É algo que não vai ser fácil de voltar ao que era antes. É um capítulo que fica marcado, é um capítulo que não tem como apagar. Realmente tem que passar por tratamento psicológico, tem que ter muita ajuda, muito apoio para conseguir superar, senão não se supera. Então é literalmente como destruir uma vida, né? A pessoa continua vivendo, mas agora com um trauma que vai acompanhar talvez por toda a história. E é isso que acontece com Isabel. Dessa forma que nós falamos lá no texto, Isabel, ela volta para casa, só que ela passa a chorar muito. Só que ela não tem espaço para chorar porque, se você lembra, Isabel ela trabalha, ela mora em uma comunidade, em uma favela. E a sua casa, ela divide o quarto com mais duas irmãs. Então ela não tinha privacidade para chorar, ela não tinha privacidade para sofrer. Então tudo o que acontecia e todo o sofrimento tinha que ser um pouco mascarado. E o pior, Isabel ela cursava a faculdade e ela precisava daquele emprego, daquele dinheiro para pagar a sua faculdade. Então ela não tinha escolha. Ela não estava em uma posição em que ela podia fazer muito por si. Ela não podia nem brigar direito, porque ela não podia correr o risco de perder seu emprego. Então, Isabel tinha que continuar trabalhando, tinha que ouvir as pessoas reclamando dela, tinha que ouvir as pessoas chamando ela de vitimista. Voltava para casa, não tinha espaço para chorar, não tinha espaço para sofrer. Tinha que fingir que estava tudo bem, tinha que levar a vida de uma forma que as pessoas não percebessem tanta dor, tinha que levar a vida de uma forma funcional. Essa é a palavra. E nós encontramos hoje muitas mulheres funcionais. Mulheres com traumas, mulheres que sofreram, mulheres que não podem falar para as pessoas o que aconteceu e tem que estar de forma funcional para que ninguém perceba. E às vezes trabalha junto com o agressor, trabalha junto com o assediador
e tem que continuar como se nada tivesse acontecido. O sofrimento existe, o trauma existe, mas precisa ser mascarado, porque as pessoas não vão compreender. Se ela abrir a boca para falar, como eu disse no vídeo passado, provavelmente ela será punida. É óbvio que nós vamos trabalhar essas questões aqui no vídeo, né, nos próximos episódios, sobre a importância da denúncia, mas é como as coisas são. A mulher precisa carregar essa carga sozinha, fingindo que nada aconteceu. E assim era Isabel. E lá nesse episódio eu deixo claro que também não foi a primeira vez que Isabel foi assediada. Quando criança ela foi molestada por um amigo da família, né? Então ela já tinha passado por esse trauma, ela estava revivendo uma dor, e eu coloquei essa parte no texto propositalmente porque geralmente as mulheres que hoje são abusadas, né, elas tiveram alguma experiência também, né, quando criança. Na verdade é difícil, é porque nós homens não paramos para conversar com as mulheres. Mas se nós pararmos para conversar com as mulheres, nós vamos perceber que a maioria delas, quando crianças, passaram por algum trauma na questão sexual. Ou por pai, ou por algum líder religioso, ou por algum amigo da família. Mas a maioria das mulheres passaram por algum trauma, por alguma situação. Coisas que ainda estão muito vivas na mente, coisas que ainda doem, coisas que ainda ferem, mas passaram por isso lá também. E Isabel era uma dessas que foi assediada agora, mas não tinha sido a primeira vez. Quando criança, por um amigo da família, ela tinha sido molestada. E toda essa dor, né? Tudo isso crescendo, todo esse sofrimento, toda essa angústia, isso do lado da vítima. Mas e Paulo? Como Paulo estava nessa história? Se Isabel estava como uma cidade inundada, né, onde ficou apenas lama, é assim que estava o seu pensamento? Como estava Paulo? Paulo, ele se recupera. Paulo, ele volta a ter a sua vida normal. Ele é recebido num bar. E quando ele chega num bar, ele tem a notícia de que Isabela foi demitida. O patrão, ele teve que demitir porque as pessoas estavam ali o tempo todo falando, reclamando daquela vitimista. E como Luiz jamais ia defender Isabel, porque ele era amigo de Paulo, ele demite. Então, Paulo, ele fica muito alegre com isso. Ele agradece as pessoas pelo apoio, agradece pelas orações, e ele fica muito alegre. Então, Paulo, ele vai ser premiado. Paulo, ele vai ser reconhecido. Paulo, ele vai ser aplaudido. Porque Paulo é um homem direito. Paulo é um homem de bem. Paulo é um homem de família. Em resumo, esse vídeo eu quero dizer para você o seguinte: assédio, estupro, importunação sexual, esses crimes de violência geralmente são cometidos por pessoas tidas que são de bem, por pessoas de família, por pessoas respeitadas, por amigos da família, por líderes religiosos, por pessoas que jamais se imaginava que fosse cometer tais atos. O ato de violência sexual contra mulheres geralmente não é cometido pelo bandido da rua, pelo traficante, pelo mafioso, pelas pessoas que geralmente a sociedade condena. Mas, na verdade, os maiores vilões, aqueles que mais devem ser temidos, são aquelas pessoas que, olha, eu não tenho que falar de fulano, fulano é um homem de bem, fulano é alguém respeitado. Geralmente são esses que cometem. Se nós fôssemos trazer números aqui, né, nós ficaríamos abismados com a quantidade de estupro que acontece nos lares. Tanto o homem estuprando a própria esposa como as próprias filhas. A quantidade de assédio e estupro que acontece em ambientes religiosos é algo assim fora de série. E isso, o que são relatados, fora as coisas horrendas que acontecem que ninguém tem coragem de falar. Sabe por quê?
geralmente acontece o seguinte: a família, ela não quer denunciar o próprio pai, o próprio tio ou amigo da família. Deixam as coisas por isso mesmo. Elas não querem falar, né? Ah, aconteceu, mas nós não vamos ir avante. E a vítima, ela precisa sofrer calada, ela não pode falar com ninguém, porque se ela falar, ela vai ser punida de novo. Porque o amigo da família, porque o pai, porque o tio não pode ir para a cadeia. No ambiente religioso, a mesma forma. Como denunciar o padre, como denunciar o pastor, como denunciar um diácono, alguém ali de respeito. Afinal, aconteceu só uma vez, foi um acidente. Então, esses casos eles vão se repetindo, e a vítima ela sempre vai ser punida de novo. E o assediador, o criminoso, ele vai sendo perdoado, ele vai tendo novas chances, novas oportunidades e vai fazendo de novo. Então, é algo que acontece, é ilógico, né? Quando nós paramos para pensar, é ilógico. Então, por que a vítima tem que passar por isso tantas vezes, e se for alguém próximo ou se for alguém poderoso, não pode falar nada? Percebe como a sociedade ela é injusta? E como aquele vídeo que eu disse, o primeiro vídeo dessa série, que eu falei que a mulher é como objeto. Percebe como isso faz todo sentido? Se for alguém que pode realmente tomar posse desse objeto, que é a mulher ela não vai poder falar nada. Porque senão ela vai ser punida 2 vezes. Isabel foi demitida. Isabel, que precisava desse dinheiro para pagar a sua faculdade, ela agora já não tem mais esse dinheiro. Ela agora já não tem mais o que fazer. Então Isabel estava numa situação assim muito difícil. Eu não quis terminar esse episódio, esse texto, dessa forma, porque eu achei muito cruel, né? Muito cruel terminar dessa forma. Então eu fiz questão de colocar lá no texto já um gancho para o próximo texto, que é os amigos de Isabel, os amigos da faculdade, conseguem um novo emprego para ela, em uma lanchonete que ficava em frente à faculdade. Então, esses amigos de Isabel conseguem um emprego para ela, Isabel vai continuar estudando, Isabel vai ter uma nova forma de trabalho, certo? Só para não ficar tão pesado, né? E tão desesperançoso. Então, Isabel ela vai ter um novo trabalho, ela vai trabalhar em outro local, mas pensando nesse, olha o que acontece. Assédio, acusação, punição, ser despedida, não ter um local seguro, já ter passado por isso outras vezes e não puder nem chorar em paz, porque o ambiente em que ela vive não lhe proporciona isso. Felizmente, essa é a realidade de muitas mulheres, tá? Não é só Isabel. Isabel é um exemplo. Isabel é uma história fictícia. Existem mulheres vivendo isso de verdade. Talvez perto de você. Talvez dentro do seu lar. Então é necessário a gente parar, ouvir, discutir o assunto para que essas coisas diminuam. A gente sabe que deixar de acontecer é quase impossível, mas que ao menos diminua. E que os culpados possam ser responsabilizados por seus crimes. Tá bem? Muito obrigado por estar comigo até aqui. Leia o texto, comente. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva, dê o like. E a sua opinião pode interferir nos próximos episódios. Então, diga pra mim o que você achou. Diga pra mim se você concorda. Diga se você não concorda. Ou se você tem um pensamento que chega um pouquinho além. É sempre importante pensar um pouco mais, né? A gente não consegue ver tudo, nem pensar em tudo. Talvez você tenha um ponto aí para trazer para fortalecer ainda mais essa história. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.